Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Hoje estaremos meditando no Salmo 51. Esse salmo é um salmo que retrata o arrependimento e a confissão de Davi quando cometeu o pecado de adultério com Betseba. Ele registra a agonia de Davi após o seu terrível pecado de adultério e de assassinato. Essa história podemos ver lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. Algumas lições podemos extrair desse salmo visando a restauração. A primeira lição é a absoluta necessidade do arrependimento, que nos apresenta aqui nos 5 primeiros versículos desse capítulo. E alguns passos visando a restauração nós podemos destacar aqui. O primeiro passo é o apelo à misericórdia de Deus. O salmista roga por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. É o que ele diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A súplica por misericórdia é a única petição apropriada para um pecador que confessa. Davi tem a plena consciência que a situação dele estava muito ruim, que não tinha mais jeito a não ser clamar pela misericórdia de Deus. Ele tem reconhecimento do seu pecado, daquilo que ele havia feito. E ele faz este apelo baseado na grande misericórdia, ou melhor, na multidão das misericórdias de Deus. Essa expressão demonstra o amor fiel e compromissado que Deus tem pelo seu povo. É segundo este amor que o salmista apela. 3 palavras chamam a nossa atenção: transgressão, iniquidade e pecado. São palavras que definem o pecado. Transgressão, rebeldia contra a autoridade e aos mandamentos de Deus. Davi deixou ser controlado pelo seu forte desejo lascivo e deliberadamente buscou satisfazer o seu desejo em contrariedade à vontade de Deus. Iniquidade, algo sujo, indigno, vergonhoso. Pecado, errar o alvo, é deixar de fazer o que Deus quer que você faça e fazer o que Deus não quer que você faça. A não ser que você entenda o que é pecado, a natureza daquilo que nós fazemos, não há possibilidade de restauração. O segundo passo é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Verso 3 e 4. Por um tempo, Davi tentou esconder o pecado, mas sua alegria foi sendo roubada. Ele foi perdendo a paz no seu coração. Mas quando houve a convicção do seu pecado, foi dado o primeiro passo para a restauração, a absoluta necessidade do arrependimento. Verso 3 e 4 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Não tente justificar o seu pecado, não culpe os outros pelo seu pecado. Assuma a responsabilidade pelo erro do seu pecado. Semelhante à postura do filho pródigo, que reconheceu o seu pecado contra Deus e contra o seu pai. Não há perdão enquanto não haja arrependimento e confissão. Davi pecou contra Betseba, contra Urias, duplamente, contra a sua família, contra a nação que ele governava, contra o seu exército. Mas quando o salmista vai confessar, ele diz que havia pecado somente contra Deus. Reconheceu o seu pecado e reconheceu o seu pecado
contra Deus. Amados, não importa a natureza do seu pecado, seja o que for, uma pornografia, desonestidade, mentira, roubo, adultério, isso ofende a Deus. Porque quando você machuca alguém criado à imagem e semelhança de Deus, você está ofendendo o próprio Criador. Deus vela por aqueles que são seus. E quando você feriu alguém de Deus, você está ferindo o próprio coração de Deus. Por isso que ele diz, pequei contra ti somente. O terceiro passo é a consciência do seu pecado. O reconhecimento que nós temos, o reconhecimento que nós não temos nenhuma desculpa e nenhum direito diante de Deus. Olha o que diz o verso 4, item B, parte B. E fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista chega diante de Deus sem usar de desculpa e reivindicação de direitos. Qualquer pessoa que tem profunda consciência do seu erro, do seu pecado, e não chega diante de Deus quebrantado humildemente, não dá evidências do verdadeiro arrependimento. Davi reconhece isso. Ele não tem desculpas, não faz exigências, não faz defesa própria. Ele não reivindica por direitos. O seu pecado foi resultado da sua rebeldia. O quarto passo está no verso 5 e 6. Reconhece que a sua natureza é essencialmente má. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi reconhece que a causa do seu pecado não está fora dele, está dentro dele, é o seu coração. Enquanto ficamos criando justificativas para o nosso pecado, deixaremos de ver que a causa do nosso pecado está dentro de nós mesmos. É dentro de mim que estão os maus desígnios. No meu coração está a potencialidade de todos os meus fracassos. E quem consegue ver o que está no oculto, no mais íntimo da nossa mente e do nosso coração, é Deus. Ele olha penetrantemente, dentro do nosso coração e examina e nos revela, pois é só Ele que pode ir lá no íntimo. Essa foi a primeira lição rumo à absoluta necessidade do arrependimento e que teve esse espaço que nós vimos do versículo 1 a 6. A segunda lição, visando a restauração, é o anseio profundo pelo perdão de Deus. Os versos de 7 a 15 nos mostra isso. Davi, com toda a sua riqueza e autoridade, nada disso lhe dava paz, descanso, sossego. Ele precisava do perdão de Deus. Versos 7 a 9 diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi refere-se ao ritual de purificação previsto na lei mosaica, Levítico 14:4. Pede repetidas vezes que seja purificado, expressando sua grande carga de culpa. Verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este versículo é significativo sobre dois aspectos, de arrependimento e criação. O verbo traduzido por criar é o mesmo empregado em Gênesis 1:1 e refere-se àquilo que somente Deus pode fazer. Davi pede para o seu coração ser renovado, restaurado e transformado. E somente Deus pode fazer isso. Deus é a única chance de ser feita essa renovação. Verso de 11 a 15, Davi chama em alta voz os transgressores à salvação neste versículo.
Ele diz: não repulses em mim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha a razão que ele pede para que o Senhor não se afaste dele, nem a alegria da salvação se ausente dele também. Porque ele tem um propósito, e o propósito, ele diz aqui: diante disso, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi, ao chamar em alta voz os transgressores à salvação, aqui nesses versículos, ele promete usar a sua experiência com a graça de Deus como motivação renovada para levar outros a conhecer o amor e a piedade de Deus. Deus colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele diz isso também lá no Salmo 40, verso 3. Minha língua louvará a Deus, falarei da sua justiça, o Deus da minha salvação. A terceira lição rumo à restauração é preciso ter profunda consciência da nossa total incapacidade. É o que diz o verso 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocausto. O salmista está querendo dizer aqui da tendência que o homem tem de esconder os seus pecados atrás dos ritos religiosos. Nada esconde mais o pecado do que a máscara da piedade religiosa. Às vezes as pessoas mostram a espiritualidade externa de uma forma tão linda que até nos impressiona. Mas por trás de toda essa espiritualidade esconde um coração tomado pela culpa e pelo pecado. E Davi está reconhecendo isso. Se valesse para a situação dele o sacrifício, isso ele já teria feito. Se isso resolvesse o seu problema, ele já teria feito. Realizar o sacrifício seria fácil para ele. Vários animais que ele poderia sacrificar, como se isso resolvesse o problema dele. Mas ele reconhece que o que Deus quer dele não é um mero ritual, mas um coração quebrantado. Deus quer dele o seu coração. Não é uma representação, mas uma entrega de vida com sinceridade. Amados, Deus não quer atores, Deus quer adoradores. A quarta lição rumo à restauração é uma atitude renovada perante Deus. Verso 17 a 19 nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É preciso ter uma nova atitude com Deus. Amados, a pessoa contra quem Davi pecou é Deus. Mas a pessoa que Davi anseia e deseja acima de tudo é Deus. O pecado é sutil, ele chega para você com aquela aparência de gostoso. E o diabo chega para você e te diz: é sua chance, é agora. Depois que você peca, ele diz: agora não tem mais jeito, você está em apuros. E aí ele diz: a única alternativa para você agora, fuja de Deus. Pare de ler a Bíblia, pare de orar, deixe de ir para a igreja, deixe de ir para os cultos, não frequente mais a IBD, você está encrencado.
O seu pecado vai ser descoberto e as coisas vão ficar muito ruins para você. Fuja disso. Amados, aquele que deseja ser restaurado, ele não foge de Deus, ele corre para Deus, ele busca Deus, ele quer Deus, ele precisa de Deus. Ele se volta para a cruz, pois lá na cruz que Deus tratou do seu pecado, do nosso pecado. É lá que Deus revelou o seu infinito amor. É pelo amor de Cristo derramado na cruz, que pelo sangue de Cristo derramado na cruz, que ele perdoa todos os nossos pecados. É pelo sangue do Cordeiro que nós temos a confiança do perdão, se confessarmos a ele os nossos pecados. E ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, precisamos diariamente de um novo coração, novas atitudes diante de Deus. E isso se dá através da nossa busca incessante de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, sincero, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 10. O prazer do Senhor não está no animal sacrificado, mas na pessoa restaurada. Deus exigia, sim, sacrifícios no Antigo Testamento de animais, mas o seu prazer sempre esteve naquele que a ele se apresenta com postura de obediência. As ações praticadas sem um coração contrito não são aceitas por Deus. São verdades preciosas, amados. E Davi encerra esse salmo nos versículos 18 a 19, declarando a bondade de Deus a toda a comunidade, em adoração coletiva. Faze bem aos retos, Senhor. Semelhante ao Salmo 125, 4. Ele diz: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos teus sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deus se agrada daqueles cujo coração seja humildes perante ele. O sacrifício dessas pessoas é que seriam fonte de alegria para ele, que ele receberia com muito agrado. Eu quero encerrar com João 4, 23 a 24, que nos diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por esse salmo, por essa mensagem hoje, a postura de arrependimento e confissão de Davi visando a restauração. Que essa seja uma realidade em nossas vidas, que nós não toleremos pecado em nossas vidas nem na vida dos nossos irmãos, que nós sejamos levados pela Tua palavra a confessar os nossos pecados como fruto de arrependimento, visando uma restauração no relacionamento com o Senhor, buscando a cada dia a intimidade com o Senhor e a presença constante do Senhor em nossas vidas. Que assim também façamos com os nossos irmãos, para que vivamos uma igreja que venha honrar e glorificar o seu santo nome hoje e para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus.